Bom dia! Hoje estamos aqui iniciando o nosso podcast com um convidado especial. Tá? Mas antes eu vou me apresentar. Eu me chamo Taine Bezerra, estou aqui junto com meu parceiro, seu Luiz, né, que ele é o coordenador de projeto social. E hoje a gente está aqui com Franklin Façanha, muito especial esse convidado, né, que vem trazer uma conversa muito enriquecedora para a gente. Ele é especialista, né, ele é direito especialista em pessoas com transtorno do aspecto autista. Então vamos lá apresentar, né, conversar um pouco bem descontraído. E aí, seu Luiz? Bom dia, Franklin. Bom dia, Graças Lucas. a Deus nós estamos aqui. É um prazer estar com você aqui para nos esclarecer alguns assuntos. E eu sou o Luiz, eu sou o coordenador do projeto social aqui no Instituto Carlos Arena. E nós vamos seguir algumas perguntas, mas também vamos fazer uma mais tranquilo, um bate-papo, né? E a gente queria começar assim com você para nos apresentar em que momento, né, você resolveu se especializar no direito do autista, né? E quais as primeiras dificuldades que você enfrentou? Muito bom dia a todos. Eu acho que como a maioria das pessoas que tem relação com o autismo, advém de uma necessidade familiar, tá? Foi o diagnóstico do meu filho que me fez iniciar toda a batalha pelo autismo. E não só isso, tem muita gente que entra na área por diversos motivos. Eu entrei única e exclusivamente para ajudar o meu filho, né? Eu não me formei nem nasci advogado de autista. Eu me tornei ao longo do tempo porque eu achei que não era justo que apenas o meu filho tivesse acesso ao tratamento, mas que esse é um direito universal e todos precisam ter acesso. E eu sempre começo falando que a primeira dificuldade e a mais difícil é a da aceitação. Por quê? Dentro do processo diagnóstico, primeiro vem a suspeita, depois essa suspeita ela vem acompanhada de um outro processo chamado de desconfiança. Você começa a ver que assim, o caminho da vida ela é muito linear, né? Você nasce, cresce, forma, casa, tem filhos e geralmente seus amigos estão na mesma idade daquele sentido. Então os filhos estão mais ou menos na mesma idade. Então, quando a criança com 1 ano e meio começa a agir de maneira diferente, com 2 anos ainda não fala, isso começa a trazer essa questão da suspeita e da desconfiança. Será que ele tem alguma coisa? E é aí quando a gente vai até o médico, que a gente recebe o diagnóstico, não, seu filho, ele é uma pessoa dentro de um espectro autista. É aí que se abre um chão ali embaixo, porque não vem um manual junto com o diagnóstico. Aí o que é autismo? Aconteceu comigo, tá? Eu tenho irmã médica pediatra, e assim, quando eu levei até minha irmã não mora aqui, nem ela, nem meus sobrinhos, e quando eu levei meu filho tinha 1 ano e 5 meses, quase 2 anos, enfim. Eu, não, realmente, seu filho tem traços característicos do autismo e é necessário levar ele num neuropediatra. Aí eu pensei, calma, minha irmã, minha referência em saúde, médica, pediatra. Se a minha criança tem um problema, quem tem que saber é um médico pediatra. Eu entendo, Investigar, né? eu entendo. Aí ela falou, não, eu entendo pouco, isso é matéria de neuropediatria. E me deu um livro do Medicurso, que é uma especialização que eles fazem para se atualizar. Foi ali que abriu um chão para mim. Que eu disse, tá, a quem que eu vou perguntar? Se a minha referência era ela, foi aí que iniciou a minha trajetória de conhecimento, de estudo. Porque nesse mesmo momento aconteceu comigo o processo da negação. E esse processo de negação, ele é o mais doloroso porque ele é acompanhado de 5 fases. É o que a gente chama na psicologia de fases do luto. Tem uma teórica, Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala dessas 5 fases do luto e que ela vem acompanhando o diagnóstico, que é o primeiro a negação, isso não é isso. Você começa a procurar outros médicos, e aí vem a fase da barganha, por que com ele, por que comigo, por que com meu filho? Eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que temente a Deus, eu não faço mal para ninguém porque estou sendo castigado.
depois vem a fase da raiva, por que eu estou sendo punido, depois vem a fase da depressão, quando você cai, até vem a fase da luta, que é a última. Então, se você está ouvindo pra gente, está iniciando essa trajetória, saiba que o que eu poderia lhe aconselhar era o aceita que dói menos. Porque esse processo de negação me levou a uma depressão tão profunda que eu costumo comparar isso a chegar ao fundo do poço. Aquilo que eu senti naquela época, para mim, foi o ápice do que há de ruim na vida. Se você consegue pintar um quadro, o que você entende? O que é bom e o que é ruim? Bem, o que é bom a gente tem várias ideias, mas o que é ruim estava ali para mim. E nesse momento foi que eu contei com o apoio da minha esposa. Ela ali foi guerreira nesse momento, por quê? Ela conseguiu segurar a barra dela, a minha e do nosso filho. Porque quando eu cheguei pro meu chefe, na época eu trabalhava numa empresa grande, muito boa, e eu achava que ia me aposentar nela. Só que eu trabalhava viajando. Eu saía na segunda-feira, entrava no avião de manhã, ia para tanto fazer estar em Rio Branco, no Acre, quanto em Porto Alegre. Então viajava o Brasil inteiro. Chegava na sexta-feira à noite. Quando eu ia muito para norte, Roraima, Rio Branco, no Acre, eu chegava no sábado de manhã, por conta da questão das escalas. Passava o sábado com minha família, domingo até meio-dia, depois eu estava arrumando mala para de manhã viajar de novo. E era essa a minha rotina. Quando eu cheguei pro meu chefe e disse para ele, olha, meu filho é autista, eu preciso processar o plano de saúde para poder ter o acesso ao tratamento. Ele, calma, faça isso agora não. Levou para a diretoria votou, olha, infelizmente não será possível processar o plano de saúde da empresa, porque isso vai aumentar a sinistralidade, e aqui a gente tem mais de 500 vidas, vai aumentar o custo geral, etc, etc, etc. Beleza. Tá bom. No mês seguinte, o meu rendimento, que não era nem 100, era 1.000. Tanto que eu gostava daquele trabalho. Ele passou para 0. Porque eu saía de casa, entrava no quarto do hotel, passava os 5 dias chorando, quando muito me alimentava. Passei um mês assim. E em casa, fingia que estava tudo certo. Foi isso que aconteceu. Um mês depois, meu chefe olhou pra minha cara, parecia, eu costumo até brincar, parecia o Cazuza já no final da vida dele. Eu tava com essa cara mais gordinha, eu tava com a cara que parecia assim, pra baixo. E eu tenho esse fundo roxo de família, eu realmente estava com a cara muito, muito debilitada, sabe? Imagina você passar um mês no hospital, tava mais ou menos com esse rosto. E meu chefe falou, tá, o que foi que aconteceu? Eu contei essa mesma história. Então, o que você quer que eu faça? Eu não sei. Se o senhor me demitir, eu vou ver o que eu vou fazer, e se você me manter no emprego, eu vou continuar fazendo isso, porque eu estou nesse processo. Fui demitido, e a partir dali foi que eu comecei a minha trajetória com o estudo do autismo e comecei a devorar todo tipo de assunto possível, de livro, e enfim. Isso foi um motivador para mim a começar a estudar, para poder ajudar meu filho, porque até então também pouco sabia sobre autismo. O aspecto jurídico já ficou assim, um lado do aspecto jurídico aqui, mas a direção tinha que se especializar em outras áreas para poder entender. A minha área de formação, a minha área de pesquisa inicial era direito empresarial, na área de direito societário, e especificamente na área de falência e recuperação judicial. É uma área bem específica que a própria advogada chegou assim, nossa, quem é que gosta disso? Pois é, tem um livro publicado na área, diversos artigos, mas ali eu falei assim, não preciso estudar direito. Foi quando eu comecei a estudar educação. E aí eu fiz o caminho inverso. Eu fui para o mestrado na Federal, fiz 2 especializações, uma em informática educativa, depois uma em neuroeducação, e somente depois que eu fiz a graduação em letras. Aí eu falei, não, peraí, fiz o caminho inverso, eu vou voltar para essa mesma etapa. Aí fui fazer, aí agora estou no mestrado em Direito na Universidade Católica, passei em primeiro lugar com um tema sobre autismo, pesquisando sobre autismo, sou bolsista da CAPES com essa temática, e também sou pós-graduando em análise do comportamento aplicado. Material, né? Mas isso é da minha história. Veja, eu sou um camarada que eu terminei a faculdade de Direito, e a minha primeira pós-graduação foi em metodologia da pesquisa científica.
É um caminho. Totalmente. Eu entrei na faculdade de Direito querendo ser um advogado e saí como professor. Me descobri como professor na faculdade. Tanto é que a minha primeira especialização foi numa área completamente fora do direito. Foi metodologia, ensino e didática do ensino superior. E é isso que me fez estudar e continuar estudando tanto sobre o assunto. Porque não adianta a gente trabalhar com autista e achar que é somente a vivência que vai trazer a gente a experiência necessária para poder advogar nessa área, quando na verdade não é isso. A gente precisa entender sobre autismo. E é por isso que hoje os meus atendimentos, eles são atendimentos de acolhimento, seguindo a Política Nacional de Acolhimento em Saúde. Por isso que eu trabalho com advocacia humanizada. Eu estou ali para ouvir aquela família, porque eu preciso primeiro, veja só, a gente fala em psicologia e ciência, né? Eu preciso entender em que fase do luto ela está, para saber o quanto eu posso exigir dela, o quanto eu posso correr com ela em determinadas situações, até traçar uma estratégia jurídica necessária para que aquela família se adeque àquela situação. Não é cuidar de processo, é cuidar de gente. E é isso que a gente não aprende na faculdade. E a gente aprende na prática. Aí sim, a vivência com autismo me fez chegar para a pessoa e dizer assim, ó, você tá passando, ó, tá vendo aqui? Eu também passei, foi assim que eu passei. E desafio a dizer se o seu está sendo tão difícil quanto foi o meu. De uma forma bem difícil. Mas não para que ela diga assim, não é porque alguém sofreu mais do que eu que a minha dor é menor. Não, é para dizer para ela assim, olha, isso que está acontecendo vai acontecer. Vai ser dolorido. Vai ser difícil. Mas o quanto antes você colocar na sua cabeça que é necessário que você se restabeleça primeiro para você e depois para o seu filho, é isso que é necessário. Porque antes da gente ser pai e mãe de autista, eu sou franco. Eu tenho meus desejos, eu tenho meus anseios, eu tenho minhas aspirações. E é isso que eu sempre falo para eles. Lembra quando a gente vai no avião? E aí no avião sempre tem as aeromoças que fazem toda aquela história. E tem um detalhe que a gente sempre deixa passar batido. E o que eu sempre faço questão de dizer para as pessoas é o seguinte. No avião, eles falam assim. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre o seu rosto. Se você estiver ao lado de uma pessoa que precisa de ajuda, primeiro bote a máscara em você. Depois na pessoa que precisa. Então, muitas famílias, e eu falo muitas mães, porque é quase que inevitável a mãe vai pensar assim, eu não posso morrer. Quem vai cuidar do meu filho? Ela está lutando contra a própria natureza. Ela está sempre se colocando em uma ponta de faca. E isso é o que motiva e hoje a permanecer lutando. Porque eu preciso dizer para essa mãe, dizer assim, mãe, por mais difícil que seja, você não está só. Tem um instituto que ajuda. A pessoa pode não ter rede de apoio nenhuma, mas ela precisa saber que alguém está lutando por ela. E todas as pessoas que estão ouvindo saibam que muito antes de conhecer vocês, a gente já lutava. Porque a gente sabe que essas dificuldades estão acontecendo diariamente. Está aqui, a prevalência está aqui. 1 para 36. Sabe quantos autistas tem no Brasil? Espera-se que tenha no Brasil 7 milhões. Cadê esse pessoal? Eu não tenho 7 milhões de processos. Ninguém vai ter 7 milhões de processos. Porque ainda é muito doloroso. Nós temos uma população de 40 mil aqui em volta, só temos 130 alguma coisa que vem para atendimento. É isso aí. Faça um cálculo rápido. A gente está num bairro que tem 40 mil pessoas. A prevalência de 1 para 36, ela representa 0,03%. 0,03% de 40 mil dá em torno de mais ou menos umas 1.200 pessoas. A gente não tem nem 10%. Será que esses outros 1.080 estão na escola? Estão em terapia? Ou estão em casa, trancados dentro de casa com a mãe que não sabe o que fazer? Porque o pai foi embora também. Né? Dado estatístico. 87% dos casais que, após o diagnóstico, quando se inicia as fases do luto, quando o nível de escolaridade é mais baixo, se for um estudo realizado pela Universidade de Marianne, nos Estados Unidos, no ano 2012, que mostra que quando o nível de escolaridade do casal ele é ensino médio para baixo, 87% desse casal se separa. Quando esse nível é maior, já baixa para 63%.
E o normal que casais, típicos ou atípicos, 57% deles se separam. Então sempre há uma prevalência a mais quando a gente está diante do diagnóstico. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, sabe o que acontece? A gente ali entra na perda do filho idealizado. É ali que começa o processo do luto. Porque o impacto psicológico, também dado científico, que esse pai ou mãe, depois de receber o diagnóstico, recebe, esse impacto psicológico é o mesmo de perder um ente querido. Quem perdeu pai, mãe, irmão, filho, sabe como é essa sensação. É exatamente a mesma. E essa população, o aceita que dói menos, está exatamente aí. Porque eles estão em casa, a mãe, e eu sempre falo para as mães, é muito específico isso, porque esse é um sentimento muito mais materno, não é um discurso sexista, mas eu estou indo diretamente na fonte, que é o quê? A mãe, lembra da máscara? A primeira coisa que a mãe perde, sabe o que é? A perspectiva de futuro, porque ela tem que abandonar o emprego dela para poder cuidar da criança. O emocional já pega por aí. Depois, ela só cuida da criança. Os olhos são todos para a criança. O que ela perde? A individualidade. Não sou Franklin, eu sou pai do Benjamin. Então a pessoa não se cuida mais, não corta o cabelo, não faz uma barba, não pinta uma unha, porque não tem tempo. Não tem tempo. E por quê? Ninguém se interessa mais por ela. Libido cai, a relação com o marido não tem mais relação conjugal. E aí? A família vai se destruindo. Sem falar que ela não parou de trabalhar, a renda caiu por onde? Na metade. Veja isso hoje eu consigo falar com esse entendimento porque eu passei, vivi e acompanhei. Isso eu estou começando a falar sobre como eu iniciei. Eu não falei nem de direito ainda. O aspecto jurídico está... Tá longe porque você precisa entender que você não está cuidando de processo, você está cuidando de gente. E antes disso, você precisa entender que essa população passou por tudo isso antes. É a mesma coisa. Quando você vai atuar no direito penal, você sabe quem é o seu público. Exato. Como é que uma pessoa que nunca viveu o autismo, que não entende sobre o autismo, vai conseguir conversar com essa pessoa? É nesse momento quando a mãe chega e diz assim, eu comecei um início de luta, comecei uma batalha jurídica para poder conseguir o tratamento, mas eu não estou tendo resultado, eu não vejo o que está acontecendo, eu não estou em contato com o advogado, eu não tenho... Porque para aquela pessoa é mais um processo. Enquanto para aquela família é o processo da vida deles. Quando uma família me procura, o que ela está entregando? Está entregando o bem mais precioso deles na minha mão. Assim, a saúde do meu filho. Me ajuda, resolve. Isso tem um impacto muito forte. E a gente tem que aprender a respeitar isso não como um nicho de mercado, mas respeitar isso olhando a pessoa como um ser humano. Por isso que é a advocacia humanizada. Quando eu preciso conversar com a pessoa, eu paro tudo e vou conversar. Porque talvez, e já aconteceu comigo, de um pai ligar para mim com uma conversa completamente distorcida. E eu, querendo me livrar daquela conversa, não conseguia. E assim, aqueles estalos de vinho, né? Vamos, escuta esse camarada. Fui escutando. Terminou a conversa. Tá. No outro dia, o cara me mandou áudio agradecendo. Ele era um policial. Ele estava prestes a... Ele estava olhando para a arma dele. Estava em cima da geladeira. A arma estava junto. Geralmente eles botam a arma aqui e a munição do outro lado. E ele já estava com os dois juntos. E ele estava próximo de... O próximo passo dele era dar um tiro na cabeça. Se isso não impacta você escutando um negócio desse, saiba que você está no caminho errado. Se você não consegue ter sensibilidade de entender que a população que está ali, que suicídio, que depressão, que problema de saúde mental, é algo real, você vai lidar com mais um processo. E depois essa família vai continuar sofrendo, porque você vai ser um gatilho de ansiedade para ela. Porque o processo vai continuar correndo, você precisa entender do processo, entender do autismo, entender do que as instituições fazem, para você poder dar o provimento necessário. E por diante de tantas situações, a gente vê muito advogado tentando
entrar nesse ramo. E é uma pena, porque não é proibido. Isso é lamentável. Mas é esquece lamentável. que tem que cuidar de gente. Exatamente. E é isso que me fez, respondendo a sua pergunta, foi isso que me fez enveredar para a área diante de todas essas dificuldades. Olha, e isso é o nosso dia a dia aqui, né? Nós somos o Instituto, passa por tudo isso aí. E complementando as palavras, é exatamente isso. Se o profissional não tiver inserido nesse nível de conhecimento, ele nada faz, né, em relação a isso aí. E agora, um aspecto mais aí, entrando no aspecto mais importante se nós estamos aqui, em Jaboatão, né? Vamos abrir mais um pouco, Pernambuco, Brasil. Governo, como ele vai auxiliar as pessoas nessa questão? Veja, Hoje. autismo, ele é uma condição humana, ele não pode ser visto como uma doença, apesar de ter um CID e ser um transtorno global de desenvolvimento. As pessoas autistas são pessoas consideradas pessoas com deficiência na forma da lei, para que tenha acesso à proteção do Estado em relação à situação de deficiência. A gente tem um problema de reparação histórica, tá? Aí você fala, autista tem muito direito, tem muita regalia. Não, não é isso. É porque a gente tem que tratar, segundo a Constituição, igual os iguais e desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. E para explicar isso, eu utilizo as palavras de um historiador e que é também um dos grandes nomes da educação ao lado de Paulo Freire, que é Demerval Saviani, que ele tem a teoria da envergadura da vara. O que é essa teoria da envergadura da vara? Imagine que a educação especial inclusiva e os direitos das pessoas com deficiência, elas precisam ser mais voltadas para essas pessoas, porque igualdade é todo mundo largar na mesma linha. Mas equidade é que esse largue nessa linha porque ele é típico, esse aqui ele é atípico, e é por isso que a gente tem Olimpíadas e Paralimpíadas. As pessoas são iguais, mas têm as suas desigualdades. E Demerval Saviani fala o seguinte, que essas ideias precisam ser como uma vara de bambu, que ela precisa ser envergada, puxada para um lado, e seguradas. Por quê? Se você faz isso com um bambu, o que acontece? Quando você solta, ele continua envergado para um lado. Então o direito tem que atender a mais essas pessoas por essa questão de equidade e não de igualdade. É uma questão de justiça e reparação histórica. Então o governo, a legislação, desde a legislação de 1988, traz que existem sim condições diferenciadas para as pessoas com deficiência. Por mais que exista a tecnia na Constituição Federal, que ainda coloca como portadores de deficiência, e a gente não chama assim, a gente chama de pessoa com deficiência, porque você não se porta uma deficiência. Eu estou portando esse broche aqui. Se eu tirar esse broche, eu não porto mais. Eu não tenho como deixar minha deficiência em casa, ir para a rua e depois pegar ela de volta. Não é assim que funciona. Por isso que ela é uma condição humana e o autismo é uma condição humana. Logo, para essas situações, o governo tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LUAS, e lá a gente tem o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Famílias de baixa renda, com renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, de até 1/4 do salário mínimo, dá em torno de R$390, tem o direito ao benefício previdenciário de um salário mínimo por mês, enquanto estiver em situação de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social é um conceito que vem da assistência social, que é justamente essa questão que, se o Estado não intervém, essa pessoa está correndo um risco grave da sua sobreexistência. Isso também é para pessoas idosas e pessoas também em extrema pobreza. Por isso que existe o Bolsa Família, por isso que existe também o outro que para pessoa com deficiência, que é o auxílio inclusão, que segue mais ou menos a mesma lógica, mas que com critérios diferentes. Tem a gratuidade em transporte público intermunicipal, ou seja, entre municípios, inter e estadual, entre estados, em alguns estados que têm esse transporte regulamentado. Tá? As pessoas que têm veículos têm direito ao estacionamento prioritário, então é necessário ir até o Detran, solicitar, fazer todo o trâmite para ter o cartãozinho,
para poder ter atendimento prioritário. E aí o autista é visto de maneira diferente nesse momento. Por quê? Quando você para o carro, numa vaga preferencial, e desce pai, mãe e filho, e a criança não está faltando uma perna, não está de cadeira de rodas, não está com muleta, não tá faltando alguma coisa, é todo mundo assim, estacionou errado, né, bichinho? É desse jeito. Os olhares tortos em filas. É nesse momento. Porque não entende que a condição do autista, ele pode ter uma desregulação sensorial nesse pequeno processo de espera e entrar em processo de crise. A gente sempre fala muito em desregulação sensorial, em crise. As pessoas não conseguem pintar um quadro do que é essa crise. Mas para você entender o que é uma crise, é muito simples. Imagine que a gente está aqui, eu vou tirar meu paletó, estou aqui agora na frente da praia de Boa Viagem, né? Esperando o camarãozinho chegar, tomando um sol. E imediatamente no segundo seguinte eu estou dentro de uma banheira de gelo e passo lá 5 minutos. Quando eu saio dessa banheira de gelo, o que acontece é uma desregulação sensorial. Seu corpo começa a tremer. É a forma natural que o seu corpo tem de expelir calor para expelir aquela situação de hipotermia. Isso é uma desregulação sensorial. Agora imagine que por a pessoa passar 1 minuto numa fila, ela pode ter essa mesma sensação. Será que ela precisa de atendimento preferencial? Fica fácil entender assim, não fica? É esse o benefício da fila preferencial, aquisição de veículo com desconto, tanto de impostos federais como IPI e o IOF, também como a questão do ICMS, a depender dos estados. Tem toda essa questão de desconto na aquisição de veículos, benefícios, fila preferencial. O que mais que eu posso lembrar aqui? Me ajude. O que mais que tem dentro desses benefícios que a gente pode lembrar aqui? Por enquanto, os que mais chamam a atenção são esses que são os mais solicitados, né? E aí a gente precisa entender que autismo não olha rosto, não olha cor, sexo, classe social, ele atinge a todos os públicos. Então, ao mesmo tempo que tem gente que precisa de benefício para poder ter o transporte, a mobilidade, a gente tem pessoas que estão utilizando o benefício para adquirir veículos. Porque o autista pode não conseguir andar de ônibus. A maioria. A maioria. Eles têm problema do local fechado, né? E outro que a gente esqueceu de falar do outro benefício é a questão da educação, né? O acompanhante está em lei. Sim, né? sim. Aí a gente entra por um outro lado, que aí já é um outro direito. Um direito, na verdade. É um universo. E é um universo que eu gosto muito. Primeiro a gente precisa entender que inclusão, educação inclusiva e educação especial são 3 coisas completamente diferentes. Inclusão é um grande processo de trazer as pessoas com deficiência para dentro da sociedade, de modo que elas possam acessar, integrar e se apropriar de todos os espaços. E isso é um conceito que não é do direito, é um conceito trazido pela Lei Brasileira de Inclusão, que é um conceito da arquitetura, que é o conceito de desenho universal. Todos os espaços precisam ser pensados para todas as pessoas possam acessar, se apropriar e se integrar àquele espaço físico. Aí o pessoal confunde isso com acessibilidade e acha que a acessibilidade é só um canto que a pessoa, um canto de parede que a pessoa tem que fazer a curva para entrar com a cadeira de rodas e não tem nada a ver com isso. Acessibilidade tem vários conceitos, né? E infelizmente esse ano a gente perdeu um dos maiores nomes desse assunto na área, que foi Romeu Sasaki, e ele falava sobre acessibilidade, os vários conceitos de acessibilidade, certo? Tanto é que foi ele que traduziu o protocolo facultativo e o protocolo da Convenção de Nova York, 2006, que foi incorporado em 2008 no Brasil, que foi a partir desse protocolo que a gente deixou de chamar de portador de deficiência ou portador de necessidade especial. A gente chama pessoa com deficiência porque isso não tem termo pejorativo que tinha a questão que eu expliquei sobre portador. Então, dentro da questão da acessibilidade, a gente tem a acessibilidade física, que é o acesso ao espaço físico, a acessibilidade também na área de conhecimento, acessibilidade atitudinal, a atitude de fazer algo que não era feito com anterioridade. Então, é um conceito muito mais amplo, certo? E esse conceito de educação inclusiva é como a nossa estrutura de educação brasileira ela é formada.
As nossas escolas, segundo a Constituição de 88 e a Emenda Constitucional 59 de 2009, garante educação obrigatória e gratuita a todos, em especial as pessoas de 4 a 17 anos. É dever do Estado, da família e da sociedade. Então, educação inclusiva é obrigatório. Não tem essa de, eu não sou uma escola inclusiva. Porque educação especial é um modelo de educação. Exemplo, a escola bilíngue para surdos. A escola brailistas para pessoas com deficiência visual. Mas não existe escola especial para autista. A escola ou a educação especial está dentro da educação do ensino comum e regular como modalidade da educação inclusiva. Então, esse direito que você falou em relação ao acompanhante é obrigação não só garantida na época pela Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012. Eu sempre falo com muito carinho de Berenice Piana, porque para mim foi um... Eu conheci Berenice Piana, né? Então, assim, poxa, para mim foi um marco na minha carreira, porque quando ela ligou para mim, eu estava em Brasília, e aí contando a história engraçada para vocês, eu tinha acabado de terminar de falar no Senado, estava extenuado, sabe? Aquele negócio cansa a gente lá na briga pelo rol taxativo. E aí ela ligou para mim para falar sobre... Eu confesso que eu nem lembro por que ela ligou para mim. Ela ligou para mim. e aí quando eu vi a primeira vez o telefone, né, pelo WhatsApp, aí eu vi, né, Berenice Piana, tô dormindo. Desliguei o telefone. Meu Deus. O telefone ligou de novo, eu atendi. Era ela. Eu só lembro que eu falei assim, né? A gente conversou sobre alguns assuntos, questão da sanção, questão política da lei na época. Eu falei assim, Berenice, você na minha casa, você já é íntima. Na minha casa, pelo menos 2 vezes ao dia eu pronuncio o seu nome, no mínimo. Porque não tem como você falar de direito dos autistas e não pronunciar a lei Berenice Piana. Então, no artigo 3º, parágrafo único, fala, em caso de necessidade comprovada, ou a pessoa com autismo terá direito ao acompanhante especializado. Aí vem, tá, e quem é esse acompanhante especializado? Qual é a especialização dele? O que é que ele faz? Aí vem um decreto, 83, eu sempre esqueci, 368, 2014, que ele regula quem é esse acompanhante especializado. Que é uma pessoa que vai trabalhar no turno escolar, e essa pessoa vai fazer o quê? Auxiliar na locomoção, higienização, na alimentação e também na comunicação e interação social. É isso que faz a diferença. Como é que hoje, no estado de Pernambuco, em Recife especificamente, a gente tem profissionais de AADEE, auxiliar de apoio de educação, não sei nem como é que pronuncia o que significa isso, sejam profissionais de ensino médio. Porque como é que a pessoa com ensino médio, por mais que seja estagiário, mas que estejam se formando em alguma profissão, psicologia, pedagogia, como é que ela vai auxiliar? Vai cumprir esses 2 últimos itens Como aí. Como é que ela vai fazer isso? Os 2 últimos itens não vai cumprir. Então, não existe regulamentação sobre o que é que faz o acompanhante especializado. Tá bom, não tem problema não, mas me prova que essa pessoa que está com meu filho tem alguma capacidade técnica. Estou falando de qualidade, se é bom ou ruim, porque são critérios subjetivos. Capacidade técnica para trabalhar a comunicação e interação social. Como é que uma pessoa... Eu sempre vou para os extremos. Como é que uma pessoa dessa faz um autista nível 3 de suporte interagir, ou se comunicar, ou expressar a sua vontade? Não faz. E é esse o outro problema que a gente tem do ensino público, que a gente traz para o privado. A escola privada não quer pagar por esse profissional. Porque essa criança não vai estampar outdoor. E aí, calma. Não estou subjugando não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cada autista tem sua individualidade, pode chegar onde ele quiser. Mas o que eu estou dizendo é numa situação de exemplo e uma situação extrema. Certo? Imagine você ter a vida escolar, você acompanhando aquela pessoa que tem nível 3 de suporte, que precisa de suporte em todas as áreas da vida, que tem o direito de estar na escola, que tem o direito ao acompanhante especializado, e essa conta não vai fechar. A escola não vai ter, porque aquilo que eu estava contando. As famílias, todo autista entrou na escola primeiro, não pode ter matrícula negada. Ponto. Negar o acompanhante especializado lhe é equiparar a crime de discriminação, pena de 2 a 5 anos. Em caso de reincidência, o gestor público pode perder a função pública, a escola, no sentido amplo, pode sofrer multa de 3 a 20 salários mínimos
e ainda perder a licença para funcionar como escola, por conta de um autista. A nossa faculdade de pedagogia, de 5 anos, ela só tem uma cadeira de 60 horas sobre educação inclusiva. A gente jamais formou professores para trabalhar com educação inclusiva. Jamais. E ainda não forma. Então a gente tem um gap muito grande. Por quê? Pesquisa 7/7. PNAD. Brasil tem 8,9% de pessoas com deficiência na sua população. Representa 18,9 milhões de pessoas. Fazendo um cálculo bem simples. Em 2022, teve uma pesquisa que, por estimativa, chegou a uma quantidade de 350 mil alunos em idade escolar autistas no Brasil. A gente tem 350 mil professores, a gente tem 350 mil acompanhantes. É um problema, é um paradigma social, é um problema que não tem resposta, porque falta recurso humano. Mais uma vez, é um problema econômico, demanda e oferta. Esqueça a economia como finanças, não tem nada a ver. O papel da economia é equilibrar as necessidades humanas ilimitadas com os recursos limitados. Como é que a gente balanceia o problema da fome? É exatamente isso que a economia faz. A mesma coisa na educação. Como é que a gente vai fazer para oferecer se a gente não tem? Repare. Então não tem resposta? A pessoa não tem direito? Não. A questão não é essa. A lei está ali e é feita para cumprir. O problema é meu que eu vou ter que resolver? Não. É da escola. Porque o modelo de educação inclusiva não é que o aluno se adapte à escola. É a escola que se adapte ao aluno. É a escola, é o governo que deu seus pulos para resolver. O mais importante é que a gente tem o onde seguir, né? Lei temos. Lei a gente tem. Mas aí, essa mesma lei deixa brechas. Por quê? Como eu lhe falei, não existe uma especialização, não existe uma regulamentação de quem seja esse acompanhante especializado. E ele se confunde com outras 4 figuras. O acompanhante especializado se confunde com o acompanhante terapêutico ABA, que é profissional de saúde, que é o famoso AT. Ele é profissional de saúde, não tem nada a ver com a escola. É relacionado à clínica multidisciplinar que faz o acompanhamento em saúde. Então, esquece. O acompanhante especializado é profissional de educação, certo? Obrigação da escola. Aí o que acontece? O plano de saúde diz que é porque acompanhante escolar é obrigação da escola. E a escola diz que precisa mesmo de um acompanhante terapêutico, que é a obrigação do plano. E fica o quê? Um empurrando para o outro. No judiciário está muito claro isso. Então veja, essas figuras não se confundem. Aí o acompanhante especializado na escola, ele é confundido com o apoio, professor itinerante. Por quê? Eu tenho a LDB de 96, que fala sobre apoio a alunos com necessidades especiais, vamos lembrar essa até que dia, tá? A gente tem resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 1 de 2001, fala em apoio. A gente tem Instrução Normativa 16, Nota Técnica 2024-2013, a 4-2009, a Lei Brasileira de Inclusão, a lei que rege a questão da pessoa com deficiência auditiva. A gente tem uma infinidade de normativas que confunde apoio com itinerante, com cuidador, com mediador. No final das contas, a escola sempre quer oferecer o mínimo, que é o quê? Aquele profissional, cuidador, né? Aquela tiazinha da limpeza, que vai ficar fazendo isso aqui com a criança, ó. A criança não pode dar trabalho, os outros alunos não podem ser atrapalhados, e é esse o papel dela. Tá errado? Eles vão dizer, não, tá aqui, acompanhante. Aí é onde está o problema que eu falei econômico. A gente não forma professores, a gente não tem capital humano, mas autistas existem e sempre existirão. E sempre existiram. O problema é que eles estavam invisíveis, lembra? Das casas, com mães, os estancados. Sempre. Vejam. E aí a escola vem como um ambiente social para garantir esse acesso à cidadania. Como é que um ser humano vai exercer a sua cidadania se ele não conseguiu nem se alfabetizar?
Aí eu já escutei de escola privada, em plena audiência no Ministério Público, de um gestor escolar, presidente do sindicato das escolas particulares, dizendo que tem autista que às vezes não vai se apropriar do ambiente escolar. Nossa, aqui as minhas tripas remoeram assim, de um jeito que eu, meu Deus do céu, como é que alguém tá ocupando um cargo desse e fala uma asneira dessa? Independente do nível do grau, é a escola que se adapta ao aluno. No aluno tem que ter pré-requisito, a escola tem que aprender a ensinar aquele aluno. Ah, mas é difícil. É difícil, mas é sua obrigação. Faça. E o problema é que a gente espera que eles já saibam fazer, eles também não sabem. E aí a gente fica nesse problema de ter direito e não conseguir acessar adequadamente. Porque se você olhar como é que um autista nível 3 de suporte não verbal se alfabetiza. Se hoje as diretrizes de alfabetização é trabalhar a questão da consciência fonológica, é trabalhar que os fonemas representam sons. A gente foi alfabetizado como? Pelo sistema fônico, lá na década de 70. B com A, Bá. B com E, Bé. Bá, Bé. A gente tinha a língua escrita como um código. Era tipo uma operação matemática. A gente tinha que decodificar e codificar e juntar as pecinhas. Hoje não. Hoje a gente ensina as pessoas para que elas entendam essas representações. Tá, então quer dizer que a pessoa que não fala, não se alfabetiza? É errado. Desde a LDB existem, sim, incentivos à comunicação alternativa e tecnologias assistivas. Porque a fala não é o único processo de comunicação. Então veja, um autista nível 3 de suporte pode se alfabetizar sim. E tem história de vários. Tem, inclusive, recentemente apareceu um muito famoso de um autista nível 3, uma menina que devia ter uns 14 anos, tocando piano de maneira brilhante. Só que enquanto ela tocava, ela estava ali fazendo as estereotipias dela, que era se balançar. Aí o quanto você vê que a gente comete o pré-julgamento. Só que esse pré-julgamento, quando vindo de uma instituição que tem obrigação, o nome disso é crime de capacitismo. Então, por conta do acompanhante especializado, a gente tem esse problema cíclico que vai desde a brecha da lei, a falta de regulamentação no sentido específico e na diversidade de leis que falam sobre a mesma coisa e normativas que acaba que a pessoa não consegue acessar o principal. Você vai para a escola, não é somente para aprender. Você vai para a escola para aprender habilidades socioemocionais. Você não vai só para matérias curriculares. Tanto é que no diagnóstico está lá, né? 40 horas, todo mundo, 40 horas, né? 20 daquelas, né? São reservadas exatamente à escola. Mas aí, quando chega na escola, ó, a barreira. Sabe qual é o grande problema? Lembra que eu falei que o crime pode ser aumentado no caso de multa de 20 até 20 salários mínimos, perda de funcionar como escola e perda do gestor do cargo público? O problema é que as famílias não denunciam. Então não vai ter reincidência porque não existe incidência. A pessoa pensa assim, e eu vou brigar com quem passa metade do dia com meu filho? Eles são judiados do meu filho. E aí o que ele faz? Aquela escola que disse que não era inclusiva, que ele procurasse outra escola, que negou matrícula, que é crime, acaba se safando. Então, veja de novo eu trazendo o modelo econômico para dentro de uma situação real. É um incentivo para quem não cumpre a lei continuar não cumprindo porque o sistema não consegue puni-lo. Isso aconteceu, sabe quando? Lá no ano 2000. A lei que combate o fumo em lugar fechado, que é a lei de 96, é 92, 94, 96, ela foi promulgada em 96 e ainda assim, até os anos 2000, tinha gente fumando em avião, tinha gente fumando em todo lugar. E aí o Sindicato dos Garçons entrou com ação civil pública contra o Estado de São Paulo, dizendo que os garçons estavam morrendo porque eram fumantes passivos, porque eles trabalhavam em lugar fechado, é proibido fumar e as pessoas fumavam. Juntou lá uma série de garçons que estavam com problemas pulmonares. E aí o Estado levou uma multa milionária e falou assim, a partir de agora, quem fizer isso vai levar essa mesma multa. Aí na hora todo mundo, opa, fecha. Você lembra quando foi de quando é a lei que lhe obriga a colocar o cinto de segurança? Lembra não.
Você lembra quando levou a primeira multa? Você lembra quando foi a lei do beber e dirigir? Até porque no Fusquinha do meu pai não tinha cinto. Mas veja, como essa questão do modelo punitivista impacta diretamente na forma como a gente vai tomar nossas conduções. Porque se eu não punir, não melhora. A escola não forma, a faculdade não forma professores, a escola não é punida. Eu tenho que ficar migrando de escola em escola. Sabe onde é que eu vou desaguar? Na escola pública, que não pode me rejeitar e nem pode deixar de ter. Aí a escola pública é aquela que oferece o AADEE para 8 crianças. Exatamente o que eu ia falar. Que eu já ia falar aqui para a gente dar uma olhadinha lá na Lei 14.454 de 2022, para a gente falar dela. Aí veja que o círculo vai bater aí já já. Vamos ver. Deu uma explanada sobre essa lei, no que ela está impactando hoje. Aí a gente já sai da seara da educação e vai para a seara da saúde privada. Saúde privada, mas ela vai chegar lá. Espero que privada. Aí o pessoal vai correr da privada e vai para a pública. Exatamente. Isso porque não vai ter condição dele cumprir lá. Não vai dar certo sempre. Exato. E aí a gente entra no outro problema cíclico, né? E aí você veja como é estressante a vida de uma família de autista. Eu tenho que brigar com o plano de saúde, eu tenho que brigar com o Estado, eu tenho que brigar com a minha família. Eu não posso estacionar meu carro no lugar porque vão me julgar. Eu não posso ficar na fila preferencial porque vão me julgar. Se eu trabalhar, não tenho acesso ao BPC, mas se eu trabalhar, não consigo cuidar do meu filho. Se eu não consigo cuidar do meu filho, como é que ele vai se desenvolver? Eu tenho que pedir plano de saúde, o plano de saúde também não vai dar. Sem contar que até o BPC, né, as alegações é que não atende o critério da deficiência. Né, ainda tem essa questão. Aí a gente tem que entender que o INSS ele é um órgão estruturado pensando que todo mundo vai para lá para fraudar ele. Né? O índice de fraudes no INSS é muito alto. Então acaba que o nível de segurança ou o sarrafo é sempre muito alto. Então, existem negativas de benefício por dizer que não atende o critério de deficiência. Calma. Um autista nível 1 de suporte, ele deixa de ser autista porque o nível 3 ele precisa de mais suporte. E continua sendo autista. O problema é que o INSS cria barreiras, e aí o STJ já veio recentemente. Agora, o julgamento foi em março e o informe foi agora em junho do STJ, dizendo que não cabe ao INSS fazer esse tipo de avaliação, de critério de deficiência. Ele é mais ou menos autista porque ele depende do suporte. Não, ele é autista. O que dá o direito a ele ao benefício é o autismo, não é o grau de suporte. É explicar o óbvio, né? Mas teve que chegar no STJ. E em relação à saúde privada, hoje nós temos 203 milhões de pessoas no Brasil. 25% da população apenas tem plano de saúde. E os planos de saúde são as instituições mais ricas do país. E eles sempre dão um jeito de continuarem dentro do poder. E aí, ano passado, em junho do ano passado, o STJ havia decidido que todos os planos de saúde eles têm um rol de procedimentos, que é uma lista aqui, mais ou menos uns 3 mil procedimentos, que determina o que é e o que não é de custeio obrigatório. O que não está naquela lista, para a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador, que ela foi criada no ano 2000, depois daquele processo de privatização no ano de 94, e se criou-se, por exemplo, o mercado de saúde suplementar, o mercado de telefonia, né? Água, energia elétrica, foi tudo privatizado, né? Foi criada a ANS com a finalidade de regulamentar o setor. Só que desde o ano 2000, eu tenho um artigo publicado sobre isso, desde o ano 2000, todos os presidentes que estiveram na ANS tiveram algum vínculo ou com plano de saúde, ou com o mercado de hospitais, ou de medicamentos. Existe para eles. Existe para eles. E aí, com essa decisão do STJ, que o rol é taxativo, significava dizer o quê? Que somente aquilo que estava naqueles procedimentos é que seriam de custeio obrigatório. Tá, mas quer dizer então que eu tenho que eu tenho que fazer um contrato de plano de saúde sabendo com o que eu vou adoecer? Como pode?
Eu vou ter que saber, porque senão não vai adiantar eu contratar um plano de saúde, porque ele não vai me atender. E eu sei o que é que eu vou ficar doente, é? Esse foi o argumento. Mesmo assim, o STJ entendeu que era necessário respeitar esse critério para que se mantivesse, porque é um setor que é regulamentado, ele não é livre, ele não tem livre mercado, que ele, por equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, deveria respeitar aquela questão. Então, por exemplo, diversos tratamentos para os autistas não estão no rol da ANS. Então você não teria como cobrar se mantivesse essa questão. Aí foi que, e aí eu faço muita vênia, a gente começou um movimento de se acorrentar na frente dos tribunais para poder dizer que esse rol não poderia ser assim e tudo mais. E essa manifestação chegou no STJ, no dia da votação, tinha diversas mães lá. Isso começou com a gente, numa maluquice minha, numa live, com o pessoal da Paraíba. Na época, eles tinham um incidente para julgar essa questão se os autistas teriam ou não cobertura livre de custeio dos planos de saúde. E a gente não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, gente, vocês querem chamar atenção? Vamos parar de fazer live, vamos chamar a imprensa. Quer chamar atenção? Se acorrenta na frente do tribunal. Passa 2 dias lá acorrentado, eu quero ver se eles não vão ouvir vocês. Dito e feito. Matéria no Brasil todo. Depois do julgamento, gente se acorrentando na frente do STJ. Aqui na época do nosso incidente também, do nosso IAC. E aí se alastrou. Quando chegou a decisão, as famílias se revoltaram e foram para onde? Para o Congresso Nacional. Lá estava eu no meio desse bolo. Mais um pai estava lutando pelo direito do seu filho e de todos os outros. E aí, diante de uma grande mobilização nacional dos deputados, do Senado e até mesmo da Presidência da República, a gente conseguiu que saísse a Lei 14.454/2022, que também é conhecida como Lei do Rol Exemplificativo, que aí derrubou essa ideia de que somente o que está ali naquela lista da ANS deveria ser obrigatório. Mas sim, deveria se respeitar o laudo médico, a prescrição referente ao plano terapêutico e uma série de critérios. E é isso que fez com que, no Brasil inteiro, todo mundo que advoga na área de direito da saúde coloque um tópico com essa lei. Né? Eu tive o prazer, a convite de participar de todas essas etapas, foram meses em Brasília, desde a primeira conversa com o presidente Arthur Lira, passando na audiência pública no Senado, até mesmo a sanção presidencial. Foi aí que Berenice me convidou para a sanção presidencial, né? E aí essa lei, hoje, ela está sob alvo no STF, os planos de saúde recorreram com a ação direta de inconstitucionalidade, mas a lei está valendo. Na e sua ajuda. opinião, ela cai... Não tenho opinião fechada sobre isso, mas se depender somente do lobby deles, não devia nem ter começado. Se depender só deles, não devia ter nem começado. Então essa legislação ela foi muito importante para todo mundo, não só do autismo, tá? Por quê? Como você falou, as terapias são em 40 horas. 20 delas é em ambiente escolar e domiciliar. Todo contrato de saúde tem dizendo que não se cobre tratamento fora do ambiente clínico. Só que esquece-se que esse tratamento de acompanhante terapêutico é um profissional de saúde no ambiente escolar e domiciliar. É a mesma coisa do home care. É a mesma coisa se uma criança que tem diabetes crônica ou ela precisa tomar insulina e aí vai um profissional na escola para aplicar porque é o horário que tem que se aplicar, esse profissional deixa de ser de saúde e passa a ser educação, é? Esse é o argumento do pessoal. É escolar, o nome é escolar. Então, pega-se na retórica terminológica para poder criar-se essa fantasia em relação a isso. E lá em Brasília a gente conseguiu demonstrar exatamente isso. Nunca houve desequilíbrio em um setor que fatura na casa das centenas de bilhões. Nunca houve prejuízo no setor da saúde suplementar. E foi o que eu falei no Senado. Ele surgiu no ano 2000 para ajudar o SUS, que não dava conta do sistema de universalidade. Então, quem tinha condição pagava um plano de saúde para não depender do SUS. E aí é como se, de um tempo para cá, o plano de saúde, que surgiu em uma metáfora como uma bengala para a saúde pública. Hoje é uma pancada, para dar uma pancada. A bengala queria sair andando só.
Porque o ministro da Saúde, na época, quando defendeu defendeu a impossibilidade da lei, eu perguntei, tudo bem, as pessoas que não vão ter do plano de saúde vão exigir a quem? Ao Estado. Então, o plano de saúde só vai cobrir o que ele quer, e o que ele não quiser, quem vai cobrir é o Estado? Então é o Estado que vai arcar com esse ônus? Não faz sentido para o Estado isso. E aí criou-se todo esse arcabouço probatório, digamos assim, e a gente teve votação no Senado, deu tudo certo, e ela está hoje. Ela está vigendo e ajuda realmente essa questão a todas as pessoas. Vamos reduzir isso um pouco, né, doutora? Vamos trazer aqui para Pernambuco, a gente já está aí no nosso segundo bloco. Franklin, e fala para a gente sobre a Ligatea. Né? Você disse assim, eu vou olhar mais um pouquinho aqui para meu estado. Sai um pouquinho que eu estou nesse Brasil aí, eu estou indo até, daqui a pouco está lá no Rio Grande do Sul, né? Mas vamos reduzir. Você, graças a Deus, está olhando aqui para Pernambuco. Me fala aí um pouco sobre essa Ligatea, quais foram os avanços e as propostas que vocês, né? Você, Mirela, a Ligatea foi uma inquietude de 3 advogados que olham para o problema e não se contentam apenas com solução individual. Não é justo que apenas as pessoas que me procuram ou que o meu filho tenham acesso ao tratamento que deveria ser a todos. E não tem como sozinho a gente travar tanta batalha, porque em todos os setores tem problemas. Então, sozinho, a gente até chega, mas em grupo, a gente chega forte e mais rápido. Então, assim, foi uma iniciativa que, em plena pandemia, né, eu inquieto, bati na porta de Mirela, bati na porta de Robson, botei doutora Mirela Lacerda e Robson Menezes, que são advogados aqui em Pernambuco, também há muitos anos advogam nessa área do autismo, né? Dr. Robson é pai de autista, da Isabela. Doutora Mirela não tem nenhuma relação familiar e é isso que é o mais encantador. E por isso que ela é nossa presidente. Ela não tem relação absolutamente nenhuma. Ela não tem familiar, ela não tem filho, não tem nada. Só pela empatia. E é isso que juntou a gente para que a gente precisa fazer mais. E hoje a gente tem formalizado que é o Instituto Brasileiro de Defesa dos Autistas, que é o IBDTEA, tá? É uma associação que ela é nacional, exclusivamente para a defesa dos autistas, para que a gente possa, inclusive, combater, defender as pessoas dentro do espectro nessa ADIM e em outras que podem, porventura, surgir. Então, nós nos juntamos em uma ação social na ideia de a gente precisa ajudar de maneira independente, né? De maneira apolítica, de maneira apartidária, de maneira voluntária, sai do nosso bolso tudo que a gente faz, porque a gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda. Esse projeto, ele surgiu em 2020, 2021, né? Como eu falei, bati lá humildemente na porta do doutora Mirela, do Dr. Robson, fui recebidos, compraram a ideia e hoje a gente trabalha em parceria e já temos muitas ações feitas. Uma delas, por exemplo, a abertura da subcomissão de defesa dos autistas na OAB Pernambuco. Então, quando tem um canal de denúncia específico, que é o denunciatea@oabpe.org.br, que se tem um problema de denúncia, você pode fazer lá. Tem uma comissão que vai atender, tá? Eu estou como vice-presidente dessa comissão, né? E a gente vai se revezando nessas questões de presidência e vice-presidência. Nesse sentido, o Dr. Robson, por exemplo, está no Conselho Federal, na comissão do Conselho Federal sobre autismo. Mirela está como presidente do IBDTEA. Aqui, especificamente, na época do IAC, né? A gente tem hoje um incidente de associação de competência em que o TJPE entende que todos os juízes são obrigados a determinar que o tratamento dos autistas sejam cobertos obrigatoriamente pelos planos de saúde. O primeiro no Brasil. Então, a gente participou das audiências públicas, a gente trouxe gente para poder falar, gente boa como, por exemplo, o Dr. Carlos Gadia, que é a nossa unidade nacional, mundial em autismo brasileiro, né? A gente trouxe diversas autoridades para falarem. Na época do julgamento, estava uma maluquice, porque eu estava em Brasília e estava aqui,
porque estava tendo as coisas em Brasília acontecendo, o julgamento tinha sido marcado, foi em agosto, então, agosto, aniversário do meu filho, eu fiquei sem saber o que eu fazia. Graças a Deus, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que é maravilhosa, que me ajudou, porque a gente parou nossa vida também durante uma semana, passou uma semana, fez um parecer bem bonitinho, e saiu de desembargador em desembargador, entregando o parecer, conversando com cada um deles e dizendo da necessidade que a gente tinha de que esse IAC fosse julgado, e graças a Deus ele está vigendo, por mais que os planos de saúde queiram combater, e aí, claro, né, o papel deles é se defender, isso é fato, né? Ele está vigente hoje, todos os juízes em Pernambuco, tá? Isso que fique bem claro, não é uma vitória nossa. A gente fez o nosso papel. Na época foram só nós três. Mas todo mundo que advoga para autista hoje está lá. Todo autista em Pernambuco tem aquele... Não, todo mundo em Pernambuco tem essa decisão e nenhum juiz pode ser contra ele. O que a gente chama em direito um precedente vinculante. Nenhum juiz pode ir contra o IAC, que determina que os planos de saúde são obrigados ao custeio do tratamento completo conforme o laudo médico. E se eles não tiverem rede credenciada, pague fora da rede credenciada. Veja, lembra? 25% da população tem plano de saúde. Se eu colocar aí que são 25% aqui em Pernambuco, a gente tem um quantitativo de centenas de milhares de pessoas sendo beneficiadas por uma decisão. Então a gente foi bater na porta de cada desembargador, mas foi o colegiado do Tribunal de Justiça, foram os 18 desembargadores que compõem a Câmara Civil que ratificaram aquilo dali. Mais uma vez, a gente só fez a nossa obrigação. Se isso beneficia ou beneficiaria milhares de pessoas, esse era o nosso objetivo. Não é chegar e dizer assim, a gente fez, a gente faz. Não é isso. É no final das contas, independente de quem seja, de quem tenha feito, está feito. E o que está feito, está feito. É lei. Né? É como se fosse uma lei, a forma como o judiciário tem de fazer lei. Então a gente tem benefícios na área da saúde suplementar, e aí não me julguem. Ah, só trabalha contra plano de saúde. Calma, gente, é uma especialização dentro do direito, eu tenho que escolher onde eu vou advogar. Mas a gente já está bem encaminhado em parceria, por exemplo, com a Defensoria Pública, para poder a gente, de maneira voluntária, atender uma vez na semana cada um dos três, durante uma vez na semana, atender gratuitamente pela Defensoria Pública. Além disso, na época que teve, na época da pandemia, que teve uma cidadã que se passou por autista no Shopping Rio Mar para não usar máscara. Fizemos a denúncia, essa cidadã foi punida. Aqui em Pernambuco, a gente tem um inquérito civil contra a Apvida pelos desrespeitos que a Apvida comete com o público autista. Terapia de 20 minutos, não ter profissionais especialistas, judicialmente não paga as terapias, não oferece, fica insistindo dizendo que a rede deles são capazes. E a gente juntou perícias, 2 perícias judiciais, mostrando, atestando a incapacidade técnica. Juntamos 7 mães para fazer depoimento juramentado no cartório, falando sobre essas questões. Juntamos mais de 60 processos. 60 processos em que a Apvida só custeia o tratamento mediante bloqueio judicial. Eles não cumprem. Eles não cumprem. A gente tem que pedir para o juiz o bloqueio, por isso que eles dão tanto trabalho aqui e demora tantos processos contra a Apvida. Apvida. E vamos emendar logo alguma coisa aí sobre essas liminares. Elas só vão pelas negativas, vamos dizer assim. Você não foi atendido, é somente aí que a gente entra com a liminar, porque a gente está falando do plano de saúde. Né? Isso. E aí, como é que, já que você está dizendo, isso é uma notícia triste, né? Porque sim, a liminar funciona para todo mundo, mas para o Apvida a gente não tem tido sucesso. Pode parecer um contrassenso, né? Mas judicialmente tem uma resposta para isso, inclusive é o que eu pretendo estudar no meu doutorado. Né? Por que é mais barato não cumprir a decisão judicial? Acabei de dar a resposta para o que você quer saber. Entendi. Agora, como é que é mais barato é o que torna complexo o assunto. Como eu estava ali falando, a gente nessa denúncia que a gente fez para o Ministério Público, além desses processos, além das decisões, além perícias judiciais, 2 perícias judiciais que atestaram incapacidade técnica, 7 depoimentos juramentados, os processos judiciais com bloqueio, e a gente fez uma pesquisa
juntamos lá, abrimos durante a pesquisa e pedimos que as pessoas se identificassem e dissessem qual era a impressão delas sobre o tratamento do autismo. E aí a nota, obviamente, ficou entre 0 e 1. E a gente juntou esse dado como um dado estatístico, né? E aí é onde entra a minha formação em metodologia da pesquisa. Eu fiz uma pesquisa quantitativa sobre o assunto, estabeleci, trouxe dados ali complexos em relação a como foi coletado, a resposta, e entregamos ao Ministério Público, que tem uma ação civil pública nesse sentido contra a Apvida, que pode dizer, ó, Apvida, mude. Se você não mudar, vai levar multa e, enfim, pode sofrer outros tipos de sanções. Então, isso interfere na forma como as famílias enxergam o que é liminar. Para a pessoa leiga, assim, para conseguir o tratamento, é só entrar com a liminar. Tá, mas a liminar é o primeiro passo de um processo judicial complexo que não se encerra com a liminar. A Apvida faz o quê? Eu não vou cumprir nenhuma decisão. Por quê? É simples. A forma como o judiciário tem e a nossa legislação é criada para que aquela determinada empresa cumpra o que está determinado pelo juiz. Multa. A cada dia que você não cumpre, você vai sofrer uma multa de R$500. Multiplica por 30, dá 15 mil. O tratamento mais barato para autista não custa menos de R$20 mil. Mais barato. Normal é que custe em torno de 40 e 50 mil reais por mês. Eu não conheço no meu círculo mais próximo de amizade quem tem esse valor e não mensal disponível, que você não precisa acionar um plano de saúde, que não leva a penúria financeira. Mas eu já conheço diversas famílias que torraram tudo que tinham para 2 anos de terapia e depois eu não tenho mais nada. Vende casa, vende carro, vende casa de praia, vende tudo. E aí eu quero entrar com a liminar. Então, a liminar é a primeira parte de um processo em que a gente diz, juiz, não podemos esperar a sentença, essa pessoa precisa de tratamento agora. E por conta do IAC, eles só podem julgar de acordo com aquilo. Então, beleza, teremos a decisão. O problema não está em ter a decisão mais. Está em efetivar essa decisão, que é o mais complicado, que aí é por isso que é necessário ser especialista na área, entender de autismo, para saber aonde que está essa ilegalidade na conduta. Porque, veja, é mais barato descumprir. Então, eu vou continuar brigando no processo. Porque se vier uma multa de 60 mil reais, de 100 mil reais, de 600 mil reais, que seria representado mais ou menos a 10 meses de tratamento, eu vou lá para o STJ, eles reduzem para 30. Afinal, chegando no STJ, quem domina são eles. Né? São menos, tá? Em Brasília. Então, se eu fosse advogado de plano, eu não cumpro, não. Vamos brigar por isso aqui. Porque até que o juiz venha dizer que tem que ir para fora da rede credenciada e cravar aquilo dali, passou meses, até anos. O que eu vejo agora é assim, nós estamos aqui numa região, inclusive aqui no Instituto nós temos em torno de 20 mães que deixaram o plano. Elas não aguentam mais esse plano que o senhor está falando, que é o Apvida. E outros que ainda insistem, que estão lá com essa redução, né? É aquilo que nós estávamos falando, né? A pessoa tira do BPC para pagar um plano de saúde naquela perspectiva de que eu preciso, como no storytelling a gente chama de jornada do herói. A pessoa não está ali para ter o tratamento adequado, ela está ali para aliviar o peso da consciência de que eu preciso oferecer alguma coisa. Alguma coisa é melhor do que nada, porque o meu papel como pai é oferecer o que eu posso, é o que eu posso. Só que ela esquece que o risco da não estimulação, ou seja, não ter nada, é tão danoso quanto da má estimulação. Então você perde seu dia, sua semana, seu tempo, por um negócio de 20 minutos que não vai surtir efeito, que muito pelo contrário vai ter efeitos negativos no neurodesenvolvimento, por uma questão de aliviar sentimento de culpa. Mas lembra que eu falei lá no começo, o quanto é difícil? É muita culpa que a gente carrega, qualquer alívio é muito bem-vindo. E é aí que surgem os grandes problemas dentro do que as pessoas chamam de mercado do autismo. É o oportunismo em cima da fragilidade alheia para oferecer serviços e soluções mágicas. É aí que surgem os tais do MMS, do ácido que coloca no estômago, que acaba com o autismo, o tal dos florais, um bocado de terapia, tratamento, aromaterapia, cromoterapia, e aí inventam terapia de todo tipo para poder vender solução
para quem está querendo aliviar esse Tratar sentimento de um culpa. comportamento, né? Terapia é exatamente isso. Falamos muito de, né, já estamos aí passando aí para o terceiro bloco, falamos muito dessa questão jurídica, mas vê que a gente não consegue, né? Fala no jurídico aí já isso engloba tudo. E essa parte principal, né? E você como pai de autista, verifica que agora você precisa se especializar um pouco para porque senão você não vai acompanhar o crescimento do seu filho. Lembra da perspectiva que você tem para seu filho, né? Daquilo que você tinha, do que ele vai alcançar no futuro. Vamos falar um pouquinho sobre essa terapia e as abordagens, né? Hoje, do que você vê. Não estou falando dos planos, né? Nem dessas pessoas, porque assim, na verdade nós temos que ver que a maioria das pessoas que aqui vêm, né, graças a Deus que nós estamos podendo atender, a gente não pode atender na forma com um plano de 40, 50 mil, que aqui não é a nossa realidade na região. Mas hoje, o que é que Franklin vê em relação a essa terapia, que abordagem a gente vai fazer em relação ao geral, né? Essa questão de o que você estava falando. Fazer bem ou fazer o mínimo, qual a direção que hoje Franklin segue? Então, existe na ciência da saúde uma escala de evidência científica. Essa escala de evidências científicas ela foi criada em 1993 pela JAMA, que é o Journal American Medical Association, que ela determina que evidência científica para a saúde, ela segue uma escala em forma de pirâmide, certo? E essa pirâmide, no topo dela são os estudos e pesquisas científicas que têm maior credibilidade. Credibilidade porque seguiram rigor metodológico, critérios e etapas obrigatórias para se formar o conhecimento científico necessário que possa ser aplicado na saúde. Esses são os estudos de meta-análise, de revisão sistêmica, com duplo cego, com mais de 1.000 pessoas. Esse é um estudo de maior credibilidade para a ciência. E o último é o que a gente chama de opinião de autoridade. O que é a opinião de autoridade? Imagine que tudo que eu estou falando aqui é uma mera baboseira, não tem nada a ver com nada. É minha opinião pessoal. Tem valor científico? Tem. O menor possível. Para a ciência. Porque para você chegar a uma terapia, ou a um modelo terapêutico, ou a uma intervenção terapêutica que possa ser aplicada em um ser humano, ele segue o mesmo rigor de uma vacina. Ou é estalar 2 dedos e apareceu a vacina da Covid. É aquele tal da eficácia de 93%. É isso que a gente está falando dentro de um modelo terapêutico. Não é um remédio, não é uma vacina, é uma intervenção. Então, para que essas intervenções possam ganhar espaço dentro do cenário da saúde, elas precisam ter evidências científicas robustas. E é exatamente isso que diferencia entre as abordagens. Exemplo, hoje, nacionalmente e internacionalmente, se utiliza a ciência da análise do comportamento aplicada, que deriva da sigla em inglês do ABA, certo? Applied Behaviorism. Esqueci. Eu sempre esqueço. É ABA, acabou. Eu sempre esqueço. Essa terapia ABA não é terapia, é uma ciência. A análise do comportamento é uma ciência que ela não foi criada nem existe para o autismo. Ela se enquadrou muito bem na condição do autismo, porque o autismo interfere diretamente na questão comportamental. Então, a análise do comportamento hoje é o modelo de intervenção, os modelos baseados em análise de comportamento são os que têm maior evidência científica dentro da ciência da saúde que trazem resultados expressivos da questão do neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento ele é acompanhado por marcos, os marcos do neurodesenvolvimento. O que isso significa dizer? Que até os 6 meses se espera que todo ser humano tenha algumas habilidades adquiridas. Um bebê de 6 meses, ele precisa pedir, ele precisa olhar no olho, ele precisa interagir. Até 1 ano, aquele processo de consolidação do andar, dos primeiros passos, da alimentação, sair da alimentação líquida para a alimentação pastosa e sólida. Até os 18 meses já espera-se que essa criança fale as primeiras palavras
e até frases de pequena complexidade, com 3, 4 palavras, me dá água, certo? E assim vai. Todo ser humano tem os marcos de desenvolvimento, tá? Esses marcos de desenvolvimento e as pessoas com autismo, eles têm atrasos no neurodesenvolvimento, ou seja, etapas que eram obrigatórias, que se espera dentro de um ser humano, que se aprendam em determinadas etapas da vida, não foram adquiridas. Para você ter exemplo, a gente hoje anda de maneira automática, a gente fala de maneira automática, às vezes até dirige de maneira automática, nem percebe que está passando as marchas, porque a gente já consolidou aquilo dali dentro do nosso processo cognitivo. Mas o processo de deglutição, o processo de caminhar, de falar, ele tem as etapas. E quando isso não acontece naquela etapa, você tem que dar um passo atrás. Então, quando todo mundo está se desenvolvendo, aquela pessoa tem que dar um passo atrás para poder acompanhar aquele desenvolvimento. Até os 7 anos de idade, o cérebro passa por um processo chamado de neuroplasticidade, que é quando o nosso corpo aprende essas habilidades que a gente vai levar no automático para o resto da vida. É quando o cérebro, o nosso cérebro, ele está em plena expansão e a gente consegue adquirir essas habilidades que vão ser consolidadas para o resto da vida. Por isso que o pessoal brinca dizendo que a personalidade se forma aos 7 anos, é mais ou menos dentro dessa perspectiva. Uma coisa não tem relação com a outra, porque neurodesenvolvimento não se forma com personalidade. Tá? Então, avaliou-se, dentro das ciências interventivas, que quanto antes iniciar um modelo de intervenção, melhor para se adquirir habilidades para o resto da vida. Tem autistas que são um pouco mais molinhos, aquele que você segura, parece que ele escorrega que nem como se fosse uma minhoca. Tem aqueles que são mais rígidos, que usam de mais força, certo? Isso está relacionado diretamente à parte da motricidade e do tônus muscular. A pessoa não tem equilíbrio. Quando eu vou segurar esse celular, eu faço uma força. Quando eu vou segurar esse livro mais pesado, eu faço outra força. Isso faz parte do tônus muscular. Isso faz parte da parte sensorial e do sistema proprioceptivo dos seres humanos. É o sistema que coordena toda essa questão física, motora, certo? E também a parte sensorial. Quando a gente trabalha isso dentro de um contexto de intervenção, a gente está trabalhando todo o comportamento. Desde o sistema físico, límbico, proprioceptivo, falei físico, comportamental, sensorial, porque cada um vai ter as dificuldades. E por isso que a gente utiliza muito um protocolo chamado VB-MAP, que é justamente sobre os marcos do desenvolvimento. Então você vê o que está dentro daquela criança, o que está sendo afetado ali e o que você precisa trabalhar. E quanto antes você trabalhar, por isso que são 40 horas, você fala, 40 horas é muito tempo, é 8 às 18. Sim, porque essa pessoa precisa ser corrigida do curso do neurodesenvolvimento para que mais na frente ela fique independente. E toda terapia tem uma única funcionalidade, que é a independência. Aquele ser humano tem que ser um ser humano autônomo, independente e capaz de desenvolver as suas atividades da vida diária de maneira autônoma. Porque senão ele vai sempre depender de suporte. Então, as terapias que têm evidência científica hoje, a mais utilizada é a análise do comportamento aplicado, o ABA, mas ela não é única. Por exemplo, as intervenções em bebês, em pessoas de idades mais ternas, elas seguem o modelo do Denver, que é um modelo de intervenção comportamental que foi criado na Universidade de Denver, só que para utilizar você tem que pagar royalties. Existem outras intervenções como o Dear Floor Time, Sunrise, vários modelos interventivos e tem manejos terapêuticos. O psicólogo, ele pode fazer o manejo terapêutico baseado em terapia cognitivo-comportamental, ele pode baseado em ABA, o fonoaudiólogo pode fazer baseado em comunicação alternativa. Aqui na Universidade de Pernambuco a gente tem o DACA, que é excelente. Ele pode fazer intervenções baseadas em multigestos, em prompt, que é a estimulação física, meu filho faz, porque ele tem problemas para falar o R vibrante. Por exemplo, ele não consegue falar o R, fonemas mais complexos, como R e o X, ele não consegue, porque ele tem ceceio lateral, e quando ele fala, sai o ar, vaza o ar, e então, em vez dele falar o R, ele vai... Isso é trabalhado no prompt. PECS, sistema de troca de imagens, para você se comunicar por meio de imagens, deságua diretamente no DACA. Na psicopedagogia, a gente tem o TEACH. Dentro da terapia ocupacional, a gente tem tanto a integração social como as ações da vida diária. E cada uma, psicomotricidade relacional e funcional, musicoterapia,
hidroterapia, ecoterapia. Todos eles, a gente não tem um protocolo padrão ouro, que a gente chama na psicologia, que é o quê? Se você, por exemplo, tem câncer, você vai fazer quimioterapia. Se você está com dor de cabeça, você toma lá um paracetamol. Desculpa. Um paracetamol. Isso é terapia ouro. A gente não tem ainda no Brasil. Então, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, no ano 2021, criou um protocolo de orientação. Porque se a gente está falando, por exemplo, em análise do comportamento, o profissional mais importante é o analista do comportamento. Por que as pessoas judicializam? Porque o analista do comportamento, que é o supervisor ABA, e as terapias em acompanhamento domiciliar escolar são negados pelos planos de saúde. Mesmo tendo a Lei 14.454, mesmo tendo o IAC, não importa. Não importa. Não se faz mais plano individual, porque não se comercializa mais plano individual. Quando é plano coletivo, na hora que eles quiserem, eles cancelam e você que dê seu jeito. Então, as terapias, ela é complexo porque a gente já falou que a gente tem que brigar contra o Estado, a gente tem que brigar contra a escola, a gente tem que brigar contra família, emprego, plano de saúde. E ainda tem que desconfiar de quem está fazendo aquela terapia com o nosso filho, para ver se eles estão fazendo o manejo adequado. Porque a pessoa precisa ter capacidade técnica. Não é um curso de 20, 40 horas que vai tornar aquela pessoa especialista. Não é 10 cursos de 40 horas que substituem a pós-graduação. E esse é o grande problema. A gente também não tem profissionais capacitados suficientes dentro da rede credenciada. Porque o plano de saúde paga muito pouco. O profissional que foi atrás de se especializar não vai se submeter àquilo. Por isso que a gente tem tanta clínica particular, porque os profissionais que são bons vão oferecer um tratamento com valor diferenciado. E isso leva ao valor do terapia seja tão elevado, 40, 50 mil reais. Porque aí é aquela coisa. Vá para a feira, no final da feira, o que tem? A xepa. Vá para o começo da feira, aquelas frutas mais bonitas. Só que beleza é um conceito subjetivo. Eu estou falando de capacidade técnica. Profissional ser bom ou ruim é uma coisa, não é isso que eu estou falando. Estou falando a pessoa que saiba fazer aquilo. Eu não preciso aqui chegar para você e dizer, eu sei falar inglês. Ou, eu tenho PhD em astrofísica nuclear. Faça uma conta aqui simples, mais do que 20%, eu não sei. É isso que eu estou querendo dizer. Não é dizer que faz, é fazer. E quando você pergunta para o plano, sim, eu quero ver o certificado dos seus profissionais, que eles são capazes. Não posso. Não posso porque a LGPD me proíbe, porque é documento pessoal. Mas quando é ao contrário, pode, né? Mas quando alguém vai... Me manda o certificado. Manda o certificado. É um contrassenso. Com o plano de saúde é assim. Quando é legal, é exigido. Quando não é legal, eles fazem. E quando é ilegal, eles dão um jeito de fazer. Para eles não importa. É isso que eu estou querendo dizer. É muita batalha que a gente enfrenta em todas as áreas. Nunca delas essas batalhas são rápidas, são fáceis, são batalhas complexas. Veja, eu acho que eu falei 4 ou 5 leis ao longo dessa hora e meia que a gente está conversando aqui. Todo o restante foi coisas fora do direito. E é por isso que o direito dos autistas é algo tão complexo, é algo tão difícil, porque a gente precisa entender de muita coisa que a gente não é ensinado na faculdade, de muita coisa que não tem um curso que a gente chega e faça e me ensine tudo. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu hoje, na minha época, quando eu descobri o diagnóstico, era como se tivesse eu, minha esposa e Benjamin, numa floresta escura, tendo que seguir em frente, lá no final, uma luz dizendo, é aqui que você tem que seguir. Então a gente errou muito, porque a gente foi muito em tentativa e erro, passamos quase um ano na rede carenciada, numa clínica que, se juntar a clínica, os 10 anos que ela tem, nunca formou ninguém que preste. Vou nem dizer o nome, não preciso nem dizer o nome, que o pessoal já sabe qual é. E, porque todos os planos mandam para lá, para começar a história. Aí, eu me culpo porque meu filho passou um ano lá? Não, eu estava aprendendo. Então, tentativa e erro, a gente vai errando muito. Para hoje, eu ter essa consciência e a pessoa que me procura, eu chego para ela e digo, olha, na minha época foi bem difícil. Na época de Berenice foi mais. E os autistas que são adultos e idosos, ainda mais. E a gente vai sempre buscando melhorar. Mas hoje o que eu tenho para oferecer para essas famílias é o quê? Uma estrada pavimentada, iluminada, um caminho certo, e meu irmão pode dizer, vem por aqui. É por aqui que dá certo. Eu queria que tivesse uma pessoa na minha época que eu pagasse e ligasse. O que eu faço, hein? O que eu faço? E aí? O que é?
Tinha. Então, esse é ser humanizado. É dizer, olha, eu sei exatamente o que você passou. E hoje eu me tornei o profissional que eu sou exatamente para responder a isso que você está me perguntando. Porque talvez você vai procurar 10, 20, 100, até 1000 e não vai encontrar um que saiba dizer o que eu vou dizer. Mas isso não é porque eu sou mais ou melhor do que ninguém, é porque eu fui atrás de estudar isso. Agora, se você me perguntar sobre direito administrativo, sei, desculpa. Perguntar direito penal? Não. Família? Licença, não sei. Eu tenho a humildade de dizer que não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que chegar para você e dizer, eu estudei para saber lhe responder, não é com eu acho. É aqui, assim e assado. Eita, foi bagunça, que nem menino aqui, desculpa. É assim que a gente precisa de um plano aqui, vamos ver. Vai dar ruim aqui. Pois é, Franco. Nós estamos... Esse vai para a edição, né? Nós... Esse vai para a edição. Nós chegamos aqui ao fim desses 3 blocos e para a gente encerrar, é claro que vamos ter outros, né? Isso é o início de muitos, porque você viu que a necessidade aqui é muito, esse tempo que a gente passa aqui no Instituto, ele é apaixonante, porque tudo que você falou é o nosso dia a dia, né? Só que a necessidade e o apelo social é muito, né? Como você sabe. E a gente precisa todo dia estar se renovando e se esclarecendo. Há alguns anos atrás a nomenclatura era diferente, né? Então hoje ela já mudou, já renovou. Então todo dia se precisa que a gente esteja aí sempre trazendo conhecimento. E eu queria agora que você desse um recado aí para nossas mães que estão nos assistindo e os nossas queridas crianças, né? Que você teve contato ali, mães, avós, pais, que estão todos os dias aqui. Aqui nós temos um ambiente diferente, porque os pais vêm, você viu, né? Traz o filho menor, vem a avó, vem a tia, e eu queria que você se despedisse, dando aí um alento para essa população e dizendo, eu vou voltar. Se Deus quiser, se Deus vou voltar, quiser. já está convidado para o próximo. Obrigado pelo carinho, foi realmente uma estrutura muito bacana, é um instituto que tem coração e tem alma, ele tem ideia para poder fazer e como todo projeto social tem as suas dificuldades, mas que isso não impede de seguir em frente. Se eu pudesse falar alguma coisa que pudesse entrar no seu coração, o primeiro delas é o aceita que dói menos. Depois, procura gente que sabe o que fala. Procura informação de qualidade. Não aceita a primeira informação que chega. Não acha que o Google vai te fazer entender sobre tudo. Busque gente que trabalha na área para lhe auxiliar. E saiba que você não está só. Porque antes de lhe conhecer, de estar olhando para você e falando você que está aí do outro lado, saiba que eu já estava lutando por você e pelo seu filho, única e simplesmente por saber que você vai passar pela quantidade de coisas que eu acabei de falar aqui. Porque eu passei e faz parte da nossa jornada. É difícil, é dolorido. Ninguém aqui vai romantizar o que é o autismo. É difícil, sim. É doloroso na maioria das partes. É uma luta injusta, mas ela precisa ser iniciada o quanto antes. Então, por isso que eu digo, não desistam, porque, sim, tem solução e vocês não estão só nessa solução. Muito obrigado. Obrigada, Franklin. Foi um prazer ter você aqui conosco. Né? E assim, compartilhar tantas informações, né, foi muito enriquecedor. E realmente é como você disse, quando as mães vêm procurar a gente, é realmente querendo um acolhimento, né, e não saber de leis, nada jurídico. É realmente que a gente abrace, né, que a gente entenda a dor, né, uma solução, né, digamos assim. Então, assim, você faz isso muito bem. Parabéns. Obrigado. E muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.